Perguntei pro Michael se ele acha, agora que ele tem alguns conteúdos neurocientíficos, já que ele tem uma especialização em neurociência e comportamento, e tá fazendo uma graduação de psicologia. Eu perguntei para ele o que ele achava sobre o ambiente influenciando nas pessoas a terem mais quadros de TDAH. Lembrando, para quem não sabe o que é TDAH, é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu queria saber de você, já que a gente bateu uma bola antes de... Bater uma bola foi bom, hein? Isso aí. A gente conversou um pouco antes de começar a gravação. Vamos falar agora, valendo. O que você acha? Nossa, puta assunto, né? Diagnosticar as pessoas. Dentro da faculdade de psicologia, isso é, de certa forma, um tabu. Entre classificar o ser humano e entendê-lo como subjetivo. Como se o subjetivo não acabasse sendo uma característica. Ah, o ser humano é subjetivo. O que isso quer dizer? Realmente tem a relação de dificuldade de classificar a espécie humana, da sua complexidade, do seu potencial em colonizar todo o planeta. E, ao mesmo tempo, fica esse espaço sobre, ok, e o que eu tenho, o que eu sou, o que eu represento. Então, essa é uma discussão bem atual na psicologia, dentro da faculdade, entre classificar a espécie, o indivíduo, e mantê-lo com a sua subjetividade, com a sua complexidade, como se fosse uma espécie de sei, como se fosse um super, sabe? Um super sujeito. A gente já falou disso algumas vezes, e de repente, quando você traz o lance da subjetividade, a gente falou no episódio anterior que a gente só aprende, só erra porque existe um parâmetro, existe Exato. um padrão a ser alcançado. Eu sei que eu acertei porque se eu chegar num resultado X, é certo. Uhum. Se eu chegar num resultado Y é errado. Então, de certo modo, essa subjetividade ou essa necessidade de colocar o ser humano dentro de uma caixa, ele nos dá um certo parâmetro para falar, poxa, peraí, essa pessoa tem algum comportamento que é disfuncional para tal coisa. Essa pessoa tem um comportamento que é funcional para outra coisa. E aí, voltando para o TDAH, as pessoas que têm um TDAH, eles têm essa característica de ter um hiperfoco, de ter aquilo que de fato é interessante para eles, eles conseguem realizar de uma maneira bem satisfatória ou acima do normal com relação à média das pessoas. Então, essa necessidade de colocar as pessoas em caixa não é uma tentativa de facilitar uma possível intervenção? Percebe como é uma via de mão dupla. Facilitar para quem? Né? De repente, você dá o diagnóstico para uma pessoa, ela se sente bem, porque ela se sente pertencente. E uma outra pessoa não. Porque, de repente, ela é reprovada pelo pai, pela mãe, pela família, como se ela tivesse um problema. E principalmente se for uma doença em que necessite de mais cuidado. Mesmo que não seja um cuidado prático naquele momento, mas seja um cuidado histórico. Nossa, então você tem predisposição até Alzheimer. Puxa, eu vou ter que cuidar de você então. De repente você acabou de gerar uma ansiedade na família, porque historicamente o Alzheimer se torna dependente num determinado tempo da vida. E sobre o TDAH nas imagens neurocientíficas, ele apresenta uma defasagem tanto no comportamento do tálamo, que é responsável por manter o foco, e na baixa de dopamina, dependendo da atividade. Então, pela ausência de motivação, a pessoa com TDAH, ela tem múltiplos focos. Ela consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo e não tem um foco sustentado num único contexto, dependendo da motivação dela. Porque, em contrapartida, o superfoco também é uma característica de alguns TDAHs. Ele fica super focado naquilo que lhe é muito interessante. Sim. Então, e na psicologia e na psiquiatria, mas eu vou ficar só na psicologia, eles usam muito o termo espectro, porque é muito difícil classificar definitivamente uma coisa. Então, ele é multifatorial. Tem várias questões, porque mesmo o diagnóstico fixo, fechado, ele vai representar o efeito desse comportamento no ambiente. Então, eu tenho, por exemplo, TDAH, mas sou CEO de uma multinacional. Então, o que quer dizer meu TDAH? Talvez seja uma característica peculiar que me torne melhor do que se eu não tivesse.
é como se, putz, ele só é CEO porque ele tem TDAH. Uhum. Um comportamento que seria disfuncional passa a ser essencial para que você consiga transformá-lo em Um funcional. apetrecho. E na um real, sim, acessório. passa a ser funcional de acordo com o que as pessoas... e, de fato, com o resultado que você apresenta. Exato. Né? Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Opa. E, gente, esse aqui é o André, a voz dele de locutor de rádio. É o seguinte, hoje se ouve muito mais a respeito do TDAH, do autismo e tudo mais. Vocês acham que a gente ouve mais porque hoje está globalizado, hoje tem internet, a gente consegue escutar muito mais, ou antigamente não tinha tantos casos e foi aumentando a população, foi aumentando algumas coisas, e aí algumas coisas do nosso dia a dia vai remetendo isso daí a se ter, né? Não sei, né? Se ter, né? A se desenvolver o TDAH. Ou era falta de informação antigamente a respeito disso, então não era tão diagnosticado. Bom, eu acho que é uma série de situações. Primeiro que o avanço da medicina de um modo geral e das neurociências de um modo geral pode ter contribuído para identificar alguns tipos de comportamento. Quer dizer, Quer entender? Fica à vontade. Às vezes é cobrança, né? Então eu acho que isso daí serviu para ajudar a diagnosticar alguns tipos de comportamento. Então, por exemplo, como o Michael disse agora há pouco, de exames de imagem, de você conseguir olhar para o cérebro e perceber o que está acontecendo no cérebro. E a partir daí, você colocar e criar caixas para falar, ó, esse tipo de comportamento, ele é isso, esse tipo de comportamento é aquilo. Por outro lado, eu também penso que é uma questão cultural. Nós tínhamos não só TDAH, autismo, mas como várias outras crianças, várias outras pessoas com deficiência que ficavam à margem da sociedade. Hoje, por exemplo, como eu e o Michael, a gente passou muito tempo na escola. Principalmente a escola pública, ela recebe muitos alunos, muitas crianças com deficiência, de diversos casos. Porque as pessoas, elas foram buscar o direito delas de serem incluídas, e a inclusão está muito distante, né, de ser o que deveria ser ideal, né? Mesmo considerando algo ideal, algo bem subjetivo no que é ideal. Mas eu penso que são duas situações. Duas situações não, um conjunto de situações. Tanto os diagnósticos eles começaram a ser ter mais recursos e mais conteúdo para falar se isso é A, B ou C, né? Quanto as pessoas começaram a se expor mais porque estão mais cientes, e aí pode ser devido à comunicação, à informação chegar em mais lugares, dos direitos que elas têm para ser atendidas e ser amparado por políticas públicas a respeito disso. A gente está no DSM-5. E se você for comparar o DSM desde o início até agora, a quantidade de... O que é DSM? DSM é o Manual Diagnóstico de Doenças Mentais. Só para os caras anotar lá no caderno. Ele aumentou consideravelmente a quantidade de patologias. Então, me parece que historicamente algumas dessas patologias hoje, elas eram confundidas com outras. Então tem a questão do recurso, de quais eram os recursos antes para descobrir qual era a patologia. Então isso é um avanço da ciência. E nesse avanço da ciência tem esse olhar para o que quer dizer o seu comportamento. Parece que o seu comportamento, que estava na mesma caixinha antes do comportamento P, ele tem características diferentes. E aí essa amplitude de variáveis, me parece que refletiu no DSM, em aumentar a quantidade de caixinhas, consequentemente aumentando as patologias. Então, acho que sim, é um processo histórico, é um processo de evolução no sentido de progresso científico, e ao mesmo tempo, o que parece solucionar o problema, né, de poder classificar as pessoas, em contrapartida gera um problema de agora todos precisam ser classificados, todos têm a necessidade de serem classificados. Então, e olha que intrigante. Então, quando eu era chamado na escola de burro ou
não conseguia acompanhar a turma, será que eu tinha uma condição que não era... Um transtorno do neurodesenvolvimento. E outra. Então, eu acho que a gente falou sobre isso fora daqui, como está entrelaçado. Os contextos que você vive, eles são regrados. E essas regras não são democráticas, necessariamente. Então, você é credenciado e avaliado por um desempenho. E quem é que está te avaliando? Qual é a credibilidade que o sujeito tem para te avaliar? Ah, porque ele é o dono da empresa. Ótimo, ele só é dono da empresa por uma questão histórico-cultural. Então, você está sendo avaliado por alguém e talvez, se você plantasse arroz na Ásia, eu não sei exatamente em qual país lá, em que tem uma cultura cooperativa, você não fosse avaliado pelo teu desempenho, porque o teu desempenho, ele completa o desempenho do outro. Percebe como o pano de fundo é a cultura? Numa cultura capitalista, em que eu preciso desenvolver capital, talvez exista um dono e exista um empregado. E você está sendo avaliado o tempo todo. Você depende desse trabalho para gerar subsídios, no caso dinheiro, para poder sustentar a si mesmo e a sua família. E dentro desse cenário, você desempenha uma performance. Uhum. Não só nesse, como na tua casa, quando você é comparado com o teu primo, ou na escola, quando você tira uma nota maior ou menor que alguém. E nessa relação de o que eu consigo e o que eu não consigo fazer, pode ser que a disfunção que você perceba seja tão grande no sentido de te ferir, que a hora que você procura ajuda, essa ajuda pode te levar, de repente, a um psiquiatra, a um psicólogo, e chame a atenção dele e fala, talvez você tenha um problema aqui, e dentro desse problema que eu estou identificando, tem esse conceito. E aí, de novo, alguém vai te conceituar. Ah, você tem TDAH, você tem borderline, você é bipolar. E aí, é o tempo todo conferindo o que eu tenho com o comportamento que eu executo no convívio. Se ele não for disfuncional o suficiente para que eu tenha que tomar um medicamento ou procure outras saídas, eu vou tocando.